Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente! Boa terça-feira pra vocês. Senhor do céu, que últimos dias na República de House of Cards Brasil. Como chegamos nessa terça-feira, Flávia? Respirando por aparelhos. Tô que nem aquela imagem clássica dos Jogos Olímpicos de... Nem sei se foi... Acho que Sydney, não? Muito antes. Daquela maratonista chegando por último. Já, tipo assim, trocando as pernas. Trocando as pernas. Eu tô assim, trocando as pernas. Angu. Pedindo força pro meu Ori pra continuar falando coisa com coisa, porque realmente tá cansativo. Demais, mas vamos que vamos, é a última semana dessa corrida eleitoral infinita. Tinha que ter aquela coisa do Galvão. Haja coração! Pelo amor de Deus. Vamos lá, Angulers. Obviamente vamos abrir esse episódio falando sobre esse domingo bizarro, né? Eu acho que é a primeira palavra que me vem à cabeça. Com essa história do Roberto Jefferson resistindo à prisão, atirando nos policiais, jogando granada, sendo preso, se entregando, Padre Kelmon e... Gente, eu nem sei como introduzir, como resumir este assunto. Vamos abrir o ângulo falando sobre isso. Depois vamos fazer um bloco aí sobre a economia. Pintou economia no debate eleitoral, né? Essa história do Paulo Guedes falar que vai parar de indexar a aposentadoria no reajuste da inflação. É isso mesmo? Falei certo, gente? E como isso foi usado, inclusive hoje, nessa segunda-feira, decisão que mandou tirar o PT, né, tirar todas as postagens que falam desse assunto. A princípio, a gente está gravando aqui 12:30, é isso que ainda temos. Então, finalmente, o debate econômico apareceu aí nessa reta final, e aí temos Flávia Oliveira, nossa especialista em economia, não vai deixar de falar sobre isso. E um último bloco, fazendo um resumão aí dessa reta final, o que esperar dessa última semana, do que vem de pesquisa, nossas premonições angulísticas para o debate de sexta-feira, o que vai vir aí também, olho atento no assédio eleitoral, o tema que pipocou também nessa última semana. Então, último bloco, vamos tentar fazer as nossas premonições aqui. E vamos que vamos, hein? Falta muito pouco. Deixa eu só fazer aqui dar uma informação histórica. O nome da atleta era Gabriela Andersen X. Ela era suíça e os Jogos Olímpicos foram de Los Angeles, 1994. Foi a primeira vez que houve maratona feminina em Jogos Olímpicos. As mulheres não competiam até então em provas de longa distância, a maior era 1.500 metros rasos. É uma imagem impressionante, a que a gente ficou especulando aqui sobre quando seria. Se alguém quiser fazer uma pesquisa, já tem aqui os elementos. Todo mundo sabe qual é essa imagem, você sabe. Se você não lembrou, porque você não lembrou, mas você sabe qual é. Bom, outra coisa que eu queria era expressar meu desapontamento pelos pouquíssimos, na verdade, nenhum comentário sobre o bronze do Benin. Uma apuração que eu fiz com tanto carinho na semana passada. Ela é ressentida, hein? E no último bloco eu fiquei sentida, porque achei super importante essa reflexão sobre reparação. Que vocês arrumaram, histórica. E ninguém... Houve elogios ao programa e tal, né? As análises políticas. O povo só quer saber de política, de Brasil. Ninguém deu bola para minha longa reflexão sobre reparação histórica, sobre repatriação ética, gente, sobre o que vocês foram arrumar? Pelo amor de Deus. Pois é, não, só isso. Ela é a pessoa mais rancorosa que eu conheço, tá? Vocês vão ver nos próximos 15 episódios ela trazendo alguma coisa e falando, eu quero ver. Se vocês vão comentar, porque naquele dia, eu acho engraçado que naquele dia, como eu falei, ou seja, pelo amor de Deus, comentem tudo aqui na nossa comunidade do Angu de Grilo. Eu vou até deixar o link aqui de novo embaixo. A gente tem conversado por lá. Flávia Ol tem feito os tweets direcionados sobre a campanha eleitoral lá na nossa comunidade. Então tá um grupinho
privado muito legal lá no Twitter. Bom, vamos começar aqui então falando sobre esse domingo. Eu imagino que a essa altura todos que estão nos ouvindo já saibam o que aconteceu, então acho que não vale nem a pena a gente entrar nesses detalhes, né? O Roberto Jefferson estava em prisão domiciliar, fez um vídeo atacando a ministra Carmen Lúcia, ministra do STF Carmen Lúcia, teve a sua prisão domiciliar revogada quando os policiais federais chegaram lá na casa dele no domingo para revogar essa prisão domiciliar. Foram recebidos a tiros de fuzil e granadas. Uma situação bizarra, acho que completamente inesperada, por mais que a gente já espera as piores coisas do Brasil dos últimos tempos, mas eu acho que essa pegou todo mundo de surpresa, assim. Eu acho que esse plot twist ninguém esperava. E aí surgem trocentos questionamentos. Bom, depois de uma longa negociação de 8 horas, inclusive com o padre Kelman entregando armas para a Polícia Federal, gente, é tudo bizonho. Ficam os questionamentos que eu acho que nesse momento, espero que já tenham sido respondidos nessa terça-feira, mas duvido muito, que é, no momento que ele foi concedida a prisão domiciliar, a casa dele foi vistoriada, portanto não havia armas. Não pode, um preso em prisão domiciliar não pode ter arma dentro de casa. Como é que essas armas chegaram, armas, munições, granadas, chegaram à casa do Roberto Jefferson? Granada é um equipamento de uso exclusivo das Forças Armadas, uso em guerra. Nem a polícia pode, a polícia brasileira, urbana, né? Não pode usar granada. Como é que ele tinha granada dentro de casa para ser usado contra policiais federais? 2 policiais ficaram feridos, poderiam ter morrido, não morreram, que bom. E no apagar das luzes do domingo, surge um vídeo de uma conversa entre amigos da negociação do Roberto Jefferson se entregar, que está sendo muito criticado por policiais, também dentro de grupos bolsonaristas. Um dos policiais negociando ali a rendição do Roberto Jefferson, rindo e fazendo quase piada com aquela situação, minimizando e saindo um pouco do que se espera, né, do tom de criar empatia para a pessoa se entregar sem maiores desdobramentos, sem maiores conflitos, e o cara minimizando uma situação gravíssima que deixou 2 colegas feridos. Então, acho que foi um domingo bizarro. Tem muitas teorias da conspiração que acham que foi tudo armado, tudo combinado, mas eu não sei. Eu achei estranho até para essas pessoas tudo que aconteceu. O Bolsonaro, no momento em que ele se entregou, imediatamente postou um vídeo falando que quem ataca policiais, atenta contra a vida de policiais, é bandido. Então também largou a mão do seu fiel escudeiro Roberto Jefferson, que ele tentou ao longo do domingo falar que não tenho nada com isso, não tenho nenhuma foto com ele. O que a gente sabe, gente, aí, né? Peraí também, né? Tudo tem limite. Uma mentira absoluta, porque o Roberto Jefferson é um dos, como é o nome disso? Articuladores informais da campanha do Bolsonaro. E tentou se descolar, não conseguiu, teve que abandonar aí o corpo para seguir adiante. Tudo bizarro. O que falaremos? Onde você quer começar, Flaviol? É que tem tantas camadas. São muitas camadas, né? Então, assim, para organizar, eu acho importante a gente separar os 2 conjuntos de crimes, né, cometidos pelo Roberto Jefferson. Porque, repara, havia uma nítida estratégia de fazer do Roberto Jefferson um mártir da suposta perseguição política, né, aos extremistas de direita, aos aliados do Bolsonaro. Isso está contemplado no fato de ele ser réu, né, no inquérito das milícias digitais por ataques à democracia, aqueles vídeos todos, né, com armas que ele postou, que fez dele réu e o levou à prisão, depois transformado em prisão domiciliar. Então esse é um eixo. Ele estava em prisão domiciliar por esses ataques feitos à democracia, no mesmo contexto do Daniel Silveira, né, o deputado que foi condenado e, na sequência, perdoado pelo presidente da República, antes mesmo que a medida de condenação a 8 anos, acho que 8 anos, fosse implementada, né? Chegou a ser candidato ao Senado, embora com a candidatura não confirmada,
Bolsonaro pediu voto para ele, né? E ele não foi eleito. Quem foi reeleito aqui no Rio de Janeiro ao Senado foi o Romário. Gerou até esse climão com o Romário, que ganhou e largou a mão do Bolsonaro também, porque né, não foi... Ele solta e larga, né? Porque teve lá no comício lá de Caxias, para cumprir seu compromisso com, ele disse, né, com o presidente do PL aqui no Rio. Mas, enfim, isso é um ponto importante porque havia esse inquérito, o Roberto Jefferson, réu, com cautelar. Porque ele tem problemas de saúde graves, né, houve o benefício da prisão domiciliar, com uma série de exigências, né? Entre elas, por exemplo, óbvio, deveria ter tido o registro CAC cassado e não poderia ter armas dentro de casa. Se houve uma expensão anterior, quando ele foi movido para prisão domiciliar, não encontraram armas e agora houve uma violação ali dessa situação. E já vinha havendo violações. Como preso domiciliar, né, ele não poderia receber gente, fazer reunião política, fazer postagem, né? Estar nas redes sociais, como qualquer preso. Como preso não deveria. Então veja que, ao longo desse período, e há informações objetivas em relação a isso, já tinha havido alertas a violações a essa prisão domiciliar pelo ministro Alexandre de Moraes, em razão da desobediência das cautelares, porque o Roberto Jefferson chegou a se candidatar a presidente, né, a fazer vídeo falando disso, o registro de candidatura não foi confirmado, e por isso o autodeclarado Padre Kelmo virou o candidato do PTB, ele era candidato a vice de Roberto Jefferson, e funcionou, como a gente sabe, como linha auxiliar de Bolsonaro nos debates do primeiro turno, inclusive, digamos assim, confirmando, né, sacramentando o discurso de catequese, de intolerância, de radicalismo, de fundamentalismo religioso. Na semana passada, e a partir aí do resultado do primeiro turno, a gente viu de novo aumentar, primeiro, nas redes bolsonaristas, nos grupos bolsonaristas, ataques ao sistema eleitoral, dúvidas sobre o resultado da eleição, as Forças Armadas adiarem a divulgação do resultado de auditoria de votos, num nítido alinhamento ao desejo do presidente de manter o resultado em dúvida, e relatórios que foram feitos sobre isso, de pesquisadores, né, que monitoram essas redes, mostra a quantidade de fake news relacionadas às urnas, à apuração. Então, no bolsonarismo, esse ambiente de pôr em dúvida o resultado das eleições, ele nunca arrefeceu, né? Na semana passada, houve um crescimento aí de ataques e de narrativas na direção de desgastar justiça eleitoral, decisões que foram tomadas pelo Tribunal Superior Eleitoral no combate à desinformação, seja por recomendação e medidas para apressar a retirada de conteúdo falso, de ataques, etc., seja por o anúncio de uma medida de restringir essa avalanche, né, de disparo de mensagens e de conteúdo, né, de conteúdo de anúncios, né, de ativação em rede social nas 48 horas antes e nas 24 horas seguintes ao dia da eleição. Isso não tinha acontecido no primeiro turno e foi decidido na semana passada justamente pela intensificação desse volume de informações falsas. Então, assim, estou trazendo aqui esse pano de fundo para compreender onde é que Roberto Jefferson se encaixa, né, como agente dessa radicalização e desse enfrentamento que acabou eclodindo no domingo 23. Ele publicou um muito agressivo de ataque, de ofensa, de injúria contra a ministra Carmen Lúcia, né? Eu não vou repetir as palavras que ele usou, mas, enfim, impublicáveis, digamos assim, né? Ofendendo a honra da ministra e a atacando muito ferozmente. E ali já houve uma interpretação que era uma tentativa de escalar esse movimento, inclusive relacionado à violência política,
para produzir algum efeito, né, alguma reação da justiça e fazer dele um mártir. Dito e feito, né, a partir de mais essa violação às cautelares da prisão domiciliar, houve a decisão de revogação da domiciliar e da prisão, porque um preso não poderia estar postando, atacando a justiça, etc, etc. Então, repara que havia uma estratégia deliberada e alinhada ao que já vinha acontecendo em relação a desgaste do sistema eleitoral e das autoridades do judiciário, que, obviamente, se prestam ao interesse do bolsonarismo de melar as eleições, ou de macular as eleições. E é aí que chega o domingo, quando da decisão de prisão e da ida de policiais federais a Comendador Levi Gasparian, uma cidade aqui do sul fluminense, onde Roberto Jefferson mora, e onde ele estava em prisão domiciliar, para cumprir essa decisão. Ele poderia ter se entregado, né, e ser preso, e até ter o seu caso usado como sendo um abuso da justiça, essa narrativa que, obviamente, se encaixaria como luva, né, para o desgaste do processo eleitoral pelo bolsonarismo. Acontece que ele errou a mão. E ao errar a mão, ele produziu um outro conjunto de crimes. E aí é por isso que é importante demarcar isso. Porque uma coisa foi a violação da prisão temporária, etc. Mas aí ele transgrediu em outras áreas. Primeiro, ele resistiu à prisão. E há uma interpretação de uma resistência qualificada, né? Porque ele, ao atirar na polícia, ele impediu o cumprimento de mandato. Já é uma resistência à prisão no processo original. Agora, afora isso, ele atacou policiais federais, ele cometeu tentativa de homicídio de 2 policiais, com lesão a 2 policiais federais, resistência à prisão e esse arsenal que foi encontrado na casa dele. Armas, munições e o uso de granada, que pode se transformar num inquérito, inclusive de crime hediondo, por conta do uso de armamento, né, de explosivo de armamento restrito. Esse é outro caso. E aí, por isso que no comentário que eu fiz na TV, eu chamei a atenção para a transformação de um preso político, de um réu, por ataque à democracia, que violou as condições de prisão domiciliar e resistiu à prisão, em um acusado, um preso em flagrante por crime comum, de tentativa de homicídio, de uso de armamento pesado, de ataque, com todos os agravantes que isso significa. E aí é que a reação bolsonarista, ela se divide, se dispersa, se confunde, se complica, porque num primeiro momento, aliados do presidente Jair Bolsonaro chegaram a fazer postagens falando desse heroísmo e da necessidade de proteger Roberto Jefferson da perseguição por Alexandre de Moraes. Otônio de Paula, que é um deputado aqui do Rio, aliado raiz, né, de Bolsonaro, chegou a dizer que o presidente estava mandando as Forças Armadas para defender Roberto Jefferson. Quando veio a notícia de que ele atirou em policiais, ele chegou a fazer também vídeo sobre isso, né? Bolsonaro postou que repudiava o ataque aos policiais e o ataque à ministra Carmen Lúcia, mas que achava também abusivo, né? A postagem dele é bem dúbia, né? Que ele diz: repudio as falas do senhor Roberto Jefferson contra a ministra Carmen Lúcia e sua ação armada contra agentes da Polícia Federal, bem como a existência de inquéritos sem nenhum respaldo na Constituição e sem a atuação do MP. Determinei a ida do ministro da Justiça ao Rio de Janeiro para acompanhar o andamento deste lamentável episódio. Até aqui, lamentável episódio e um repúdio em igual proporção aos ataques a Carmen Lúcia, aos ataques aos policiais feitos pelo Roberto Jefferson e ao inquérito das milícias digitais, que fez de Roberto Jefferson o preso domiciliar. Quando a questão do ataque, né, 2 policiais federais feridos, do arsenal, quando isso ficou nítido, que a opinião pública estava chocada com a atitude, com o enfrentamento, né, de um criminoso, e aí ele é preso, de um criminoso a policiais, isso deu um nó na cabeça do bolsonarismo, do próprio presidente. É isso que ficaram
sem saber o que fazer, né? Porque abraçar o lado do Roberto Jefferson 100%, coloca ele em lado oposto, num episódio muito violento, com a sua principal base aliada, acho que a gente pode dizer isso, os policiais são, a categoria dos policiais, né, das forças policiais, são uma das maiores bases eleitorais do Bolsonaro, do bolsonarismo, dessa força motriz do bolsonarismo. E como é que agora, uma semana da eleição, rivaliza com essa base, seria algo muito difícil de contornar. Não acho nem que então os policiais todos votariam no Lula, mas eu acho que seria um grande motivo para abstenção, né, para não ir votar. Então nos abandonou. Acho que teria um péssimo efeito, um efeito muito negativo nessa base. E, ao mesmo tempo, gente, quem acompanhou, quem esteve no Twitter, viu que foi ridículo. Porque o movimento inicial de todos os apoiadores do governo e tal foi de... Ninguém abraçou completamente o Roberto Jefferson, mas o movimento inicial foi de proteger o Roberto Jefferson e equiparar a reação dele à decisão do STF, né, de revogar a prisão domiciliar. Então, o próprio Mourão e o próprio Bolsonaro, né, o primeiro tweet foi isso. É realmente um absurdo, mas também é igualmente absurdo, mas também é absurdo essa decisão do STF. Colocar as coisas num patamar de simetria, mas aí com a história dos policiais feridos, que foram hospitalizados, né, graças a Deus com ferimentos leves. E a quantidade de tiros, gente. Não, pois é, o carro... Foram 20 tiros, o carro ficou completamente... O carro ficou destruído. Privado. Destruído. Atravessou, inclusive, o para-brisa blindado. Então, depois disso, foi impossível não rifar o Roberto Jefferson nessa história. E é muito curioso perceber, assim, eu sigo um perfil no Twitter, que recomendo a todos, posso até deixar aqui, que é Prints Minions, Prints Bolsonaristas, que é de infiltrados que postam, né, o dono da conta é infiltrado em vários grupos bolsonaristas no Telegram, e posta prints de o que está rolando nesses grupos, como é que está sendo a repercussão das coisas que estão sendo ditas. E a primeira, nas primeiras horas do fato, 90% das reações era orgulho, Roberto Jefferson, não se dobrou a essa medida ilegal, policial que cumpre ordem ilegal não é policial de verdade, não representa a força policial, Roberto Jefferson, nosso herói. E aí algumas pessoas falando, gente, será que isso não vai pegar mal? Será que isso não vai jogar contra o presidente? Não sei o quê. E essas pessoas moderadas, eu sempre acho que são infiltradas. Eu não consigo acreditar em nada desses grupos. Eu acho tudo bizarro. E aí, imediatamente, depois que ele se entrega e o Bolsonaro solta aquele vídeo chamando ele de bandido, o tom muda. O tom muda completamente. Não. E aí tem gente que chega a falar, eu sei que internamente o presidente compartilha da mesma opinião e apoia o Roberto Jefferson, mas ele não pode falar isso publicamente, então vamos seguir essa linha e abafar, tentar abafar essa história. O presidente já falou, porque falta uma semana da eleição, a gente não pode deixar isso crescer e tal. Então o discurso muda imediatamente. E ficou todo mundo perdido, né? Os bolsonaristas. E eu acho que a esquerda também, a esquerda, os jornalistas, os analistas, foi um barata voa, assim, na televisão, nas redes sociais, do que eu acompanhei, do tipo, o que isso significa? O que isso vai significar? Isso vai ser interpretado como um levante contra o STF e esse lugar de herói da nação se colocando contra o Supremo Tribunal Federal, que já está sendo tão atacado. E esse cara vai virar o grande herói do bolsonarismo, ou isso vai ser um tiro no pé a uma semana das eleições. E eu acho que foi exatamente o excesso de força. Não, eu acho que não foi o tiro, eu acho que não foi a granada. Eu acho que foi quantos tiros foram, o fato de 2 policiais terem de fato ficado feridos, terem sido hospitalizados, que fez com que o negócio tenha degringolado pro lado negativo. Porque se fosse só ele resistindo à prisão, eu não sei se isso teria esse viés negativo que acabou tendo. Eu acho que isso seria interpretado como realmente o cara que está se levantando contra a ilegalidade do STF. Pois é.
mas foi desproporcional pela violência cometida. E você está falando de perplexidade de vários. Eu ia trabalhar só à noite no domingo, mas não eram 2 da tarde quando eu fiz um post dizendo que isso era inimaginável. O Bolsonaro reprovou em post após os aliados terem ensaiado fazer dele Marte. Tarde demais. O dano à campanha, a meu ver, seria irreversível. Porque não tem como. E aí o Bolsonaro e o bolsonarismo tentaram, ao longo do dia, e estão tentando até agora, se afastar. Roberto Jefferson ficou tóxico, né? Aí Bolsonaro chamou ele de bandido, né? Porque quem atira na polícia é bandido, é criminoso, e ele mandou o ministro prender, o que não é verdade. Quem mandou prender foi o Alexandre de Moraes, o presidente não manda prender ninguém, quem manda prender é a justiça, mas tentando se dissociar, depois de ter dito que tinha mandado o ministro para acompanhar essa situação. Ou seja, coisas importantes. A bomba estourou no colo do governo, né? Uma bomba que interessava ao governo e que estourou no próprio colo. Aí fazendo uma analogia ao que aconteceu em 1981 no Rio Centro, né? Que militares, né, ligados ao exército, à polícia militar na ditadura, iam jogar uma bomba num show em celebração ao Dia do Trabalho, para sugerir que teria sido um atentado de esquerda, só que essa bomba explodiu no colo do sargento, que estava encarregado dessa missão espúria. E isso se tornou público, né? Que era, na verdade, um atentado produzido pelo Exército, pelos militares, para atribuir responsabilidade à esquerda. E a mesma coisa, era a mesma gênese, né? O Roberto Jefferson sairia como um mártir, uma vítima de um sistema judicial que persegue os aliados do presidente da República para beneficiar o candidato à esquerda. Não deu, estourou no colo deles. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, quando Bolsonaro envolve o ministro da Justiça, ele põe o governo na cena do crime. Eu comentei isso na Globo News. Porque não tem mais como não voltar atrás. Ele envolveu o governo, né? E ele tentou mudar uma narrativa, mas ela é pública. Ele chegou a dizer numa entrevista antes, acho que é na live, né, que eles estavam fazendo, a live foi completamente turvada, né? Eram 22 horas de live que desapareceu no meio dessa história. Quer dizer, a imagem positiva e o ambiente que se pretendia criar com 22 horas de live foi para o ralo. E ele tentou, inclusive, dizer que não tinha relação com Roberto Jefferson, que não existiria nenhuma foto, nunca tirou foto com ele. E desde ontem, o que mais se vê nas redes sociais são fotos de Bolsonaro com Roberto Jefferson e toda a ligação. Então são 2 crimes, né? A revogação de uma prisão domiciliar por violação das cautelares e depois uma série de crimes cometidos pelo Roberto Jefferson a partir da resistência à prisão. Então é um aliado preso. Agora, a própria expectativa de comoção, e aí acho que tem uma frustração grande, né, do bolsonarismo e desse campo, porque não houve a comoção que eu acho que eles esperavam. Esperavam que houvesse uma legião de aliados bolsonaristas na direção de Levi Gasparian. Não houve, não aconteceu. Estiveram por lá Daniel Silveira, e aí não tem como afastar essa proximidade do presidente. Era o deputado que o presidente perdoou, era o candidato ao Senado do presidente da República. O padre Kelman, que foi lá também como mediador, esteve no sábado, na véspera, no palanque do presidente da República em Guarulhos, festejado por Bolsonaro, né? E aí a própria indumentária, a forma como ele se apresenta, desculpa. Você reconhece o autodeclarado padre Kelman em qualquer lugar, como é possível achar o Wally, né? Onde quer que ele esteja, com aquela indumentária que ele usa. Gente. Ele teve o aniversário festejado por Michele Bolsonaro e Damares Alves na semana passada. Então, assim, o bolsonarismo estava todo com Roberto Jefferson, não tem como negar. Então, me parece que
a consequência, né, o dano, né, para a campanha presidencial é evidente, não entre os bolsonaristas. O bolsonarista não vai deixar de votar no Bolsonaro por isso. Mas o Bolsonaro precisa mais do que do campo dele, né? Ele precisa atrair os indecisos, atrair quem não votou ou atrair votos do Lula. E esse episódio todo do domingo não me parece que favoreça esse objetivo. Pelo contrário, né? E como comentário adicional, eu diria que tampouco dá segurança para a violência política que é sempre pregada, né, de forma recorrente pelo bolsonarismo. Quer dizer, não houve uma comoção. Nem, vai falar assim, não, mas Levi Gasparian é um município distante, fica 2 horas da capital, como é que as pessoas iriam para lá? O estado do Rio é inteiro bolsonarista. Mas assim, eu quero adicionar uma coisa óbvia. E a Polícia Federal fica ali na Praça Mauá, entendeu? Então, assim, é uma estação de metrô de qualquer canto. Ninguém foi para lá esperar, protestar. Ninguém, rigorosamente ninguém. Não houve nem essa convocação. Não houve convocação porque certamente houve a convicção de que esse apelo não seria atendido. Então, eu acho importante também chamar a atenção para uma mobilização popular até a página 3. Sim. Eu queria dizer que no primeiro turno Lula ganhou em Levi Gasparian, com 56% dos votos. Jair Bolsonaro, 37% dos votos. Apenas. Simone Tebet, 3% e Ciro, 2%. Simone Tebet ficou na frente do Ciro também em Levi Gasparian. É isso, Brasil. Encerramos esse bloco? Aqui um breaking news. Não, um breaking news. Ai, meu Deus. Porque... eu nem vi o que Não, que Roberto foi. Jefferson foi indiciado por 4 tentativas de homicídio, não 2. O indiciamento é referente aos 2 agentes que foram feridos, mas havia outros 2 policiais que também foram alvo, claro, né, dos tiros, embora não tenham sido atingidos. Eu cheguei a falar isso ontem na TV também, porque um criminalista que eu ouvi, ele comentou, olha, para mim não é dupla tentativa de homicídio, não. Uhum. São... Não é porque não a gente não tinha certeza não tentou, de quantos... né? Exatamente. Não é porque não pegou que ele não tentou. Ele atirou em 4 policiais federais, alvejou 2, não matou nenhum, mas a tentativa é essa. O doloso ou dolo eventual. Quero fazer minha porque última... ele tentou já se livrar dizendo que... não, eu não atirei nele. Não atirei pra pegar, atirei no carro. Não interessa. Gente, que papinho, hein? Enfim. Não, eu quero fazer minha última observação, porque eu fui procurar aqui as redes do Daniel Silveira, porque se eu não me engano, eu estava lendo alguma matéria ontem, hoje, ele acabou que não chegou aí até lá, né? Ele disse que estava se encaminhando, mas no meio do caminho disse que conversou com pessoas que falaram que era melhor ele não ir. E aí ficou essa dúvida. Conversou com quem? Que pessoas são essas que ele recebeu essas instruções? Mais uma dúvida que fica pairando, né? Porque várias pessoas, conversei, que não sei o que, que tá indo fulano pra lá. Quem é que estava coordenando essa operação resgate aí dessa história? Mas queria falar que o Twitter dele está suspenso. Foi retido pelo Twitter. E aí a informação que aparece quando a gente pesquisa é a seguinte. Conta retida. A conta foi withheld, eu acho que foi suspensa, foi segurada, foi retida no Brasil em resposta a uma demanda legal. Então, né, que a conta foi retirada do ar por questões judiciais. E a mesma coisa aconteceu com a conta da Cristiane Brasil, também no Twitter, também foi suspensa, porque o Roberto Jefferson, por estar em prisão domiciliar, não tem acesso às redes sociais. E a partir da conta dela, né, filha dele, que ela começou a divulgar ali aqueles vídeos que surgiram. Então, achei muito pertinente, muito bom a rapidez com que essa conta dela foi suspensa. Ainda nas primeiras horas, assim, eu nem cheguei a ver a conta dela depois da confusão, eu também estava trabalhando, só fui me inteirar depois, mas a conta dela foi retirada do ar muito rapidamente, porque ela se colocou como uma porta-voz ali, né, do Roberto Jefferson. E na semana passada, a gente falou sobre como as respostas das redes sociais são lentas em relação a fake news, como a retratação
e a retirada do ar nunca chega a tempo de segurar os danos, né, de conter os danos de uma propagação de uma notícia falsa, de uma notícia violenta, enfim. E nesse caso, eu acho que foi um caso exemplo assim, de rapidez da retirada dessas contas do ar, que seguem fora do ar por enquanto, né? Até segunda-feira, 13h. Eu acho que a gente já pode se encaminhar para o próximo bloco, podemos? Porque aí a gente já pega desse gancho aí do que será essa reta final. Vamos que vamos, então. Trazendo o gancho do bloco passado, eu acho que essa semana a gente vai ver muitas movimentações desse tipo nas redes sociais. Na semana passada, o programa eleitoral do Bolsonaro vários, né, programas foram suspensos, foi concedido a Lula no direito de resposta, depois a mesma juíza do TSE que tinha dado... Juíza? Ministra? Juíza, né? Ministra. Mesmo a ministra do TSE, que tinha concedido direito de resposta ao Lula nos horários, nas propagandas do Bolsonaro, voltou atrás. E ontem, né, finalmente, nos últimos dias, eu não sei se foi ontem, mas concedeu, de fato, a decisão com o número adequado de inserções. Nessa segunda-feira, a gente já falou aqui na abertura, já foi pedido para os Janones retirar, e apoiadores do PT, enfim, do PT retirar os posts relacionados a Paulo Guedes, economia, aposentadoria, reajuste da inflação. Isso que a gente vai falar, então, no nosso último bloco aqui, que a inversão acontece ao vivo. E uma outra coisa que eu acho importantíssima eu falar aqui. Neste domingo de manhã, pouco antes de acontecer esse fato com Roberto Jefferson, Flávio Bolsonaro compartilhou uma foto, uma montagem do Casimiro. Casimiro tinha postado... Casimiro, vocês sabem quem são. É um dos maiores streamers do Brasil. Já falei dele aqui, a gente já tratou desse assunto. Casimiro, que não declarou voto no Lula no primeiro turno, votou na Sofia Manzano do PCB, e agora, no segundo turno, já tinha, obviamente, falado que ia votar no Lula. O Casimiro falou muito mal do Bolsonaro ao longo dos últimos anos, conscientizou, falou muito em relação à pandemia, vacina. Tentaram colocar ele num lugar de isentão, mas quem acompanha ele, como eu acompanho, sabia claramente que em nenhum momento ele se isentou politicamente. E postou uma foto, semana passada foi aniversário dele, ele postou uma foto segurando aqueles balõezinhos, sabe? De número 29, com a idade que ele fez, né? 29 anos. E fizeram uma montagem copiando do 20, né? Do 2, copiando, fazendo 22. Ao invés de 29, o Flávio Bolsonaro compartilhou isso nos stories. Uma coisa inacreditável. É inacreditável, porque assim, não é uma foto velha, uma foto que ninguém viu, uma foto de sabe assim. O cara tinha acabado de postar essa foto 2 dias antes, o cara tem milhões de seguidores, todo mundo viu aquela foto, todo mundo saberia que aquela foto era fake, na cara de pau, absoluta, assim. Foi uma coisa assim, inacreditável. O Casimiro, na tarde de domingo, postou um tweet, que eu vou ler aqui na íntegra, dizendo: assim que acordei, vi a montagem tosca feita com o intuito de enganar o eleitor a uma semana do segundo turno. Repudio a utilização da minha imagem sem autorização para fins eleitorais e reafirmo minha insatisfação com o atual governo. Como sabem, dia 30 meu voto é 13. Este já é o tweet brasileiro com mais curtidas da história. Nesse momento que estamos gravando aqui, estou olhando para ele com 980 mil curtidas, vai chegar a 1 milhão até esse ângulo de grilo sair. Já é o tweet brasileiro com mais curtidas da história. Então, assim, mais uma... Não vou falar que isso é um tiro no pé, porque assim, isso muda, né? Nada, vamos combinar. Mas o Casimiro, que até agora não tinha feito nenhum tweet falando voto em Lula, vou votar 13, ele fala isso nas lives dele, que já é, né, restrito ali a bolha dele, mas amplamente nas redes sociais ele em nenhum momento tinha se colocado nesse lugar. Teve que se colocar porque foi alvo de fake news e simplesmente estourou, foi muito além do que a bolha de seguidores dele. O tweet também tem 233 mil retweets nesse momento. Um fenômeno, mais uma cagada. Ele falou sobre isso na live ontem dele. Eu comecei a assistir para falar aqui o que ele contou, mas não consegui antes da gente começar a gravar. Espero e acredito que ele vá processar, né, por esse uso indevido da imagem. Ele não disse isso no tweet, não sei se ele falou isso na live, não assisti, mas um fato absurdo, e quis trazer isso aqui dentro desse nosso bloco de reta final, porque eu acho que essa semana será batalha de fake news
de desmentir essas imagens, de desmentir montagem, de derrubada e suspensão de conta, de ir ao TSE para suspensão de horário eleitoral, para tirar matéria do ar, para tirar notícia falsa do ar. Eu acho que essa semana, assim, definitivamente vai ser uma semana de treta, de medida judicial, de batalha legal sobre fake news, notícia falsa e retirada de conteúdo do ar. Assim, definitivamente. Essa foi, acho que já foi a tônica aí dos últimos dias. E eu acho que até o fim da semana é guerra nesse âmbito. Nem sei muito se eu tenho muita coisa para falar disso. A gente não falou aqui do Lula foi no Flow Podcast. Verdade. Enfim, acho que todo mundo já sabe que foi a maior... Quebrou o recorde do Bolsonaro no Flow, foi a maior audiência ao vivo da história do YouTube, com mais de 1 milhão de views, né, de pessoas assistindo simultaneamente. Eu assisti a entrevista inteira, não vi na hora, mas assisti depois no mesmo dia. Achei excelente, achei que ele foi muito bem. Eu não gosto do Flow, a gente já falou do Flow aqui. A gente já falou do Flow e do Casimiro aqui num programa lá programa, acho que de 2 de fevereiro. Exatamente. 2 de fevereiro. Muito tempo. Eu vi esse programa, eu resgatei outro dia isso. A gente falou do episódio em que o Monark acabou saindo do Flow, com declarações nazistas, como o Casimiro se colocou a partir desse episódio contra o Monark. Volta lá em fevereiro, que a gente fala exatamente sobre a responsabilidade dos influenciadores dentro desse contexto desse ano político eleitoral. Então, um programa que ainda está muito, muito atual, muito fresco. Mas, enfim, Lula foi no Flow, Bolsonaro já tinha ido, Lula foi, acho que a entrevista dele foi maravilhosa. O apresentador atual, né, que é o mesmo de sempre, mas enfim, que ficou solo apresentando o Flow, o Igor 3K, falou que não vota desde 2012, que ele não vai votar, que ele não acredita em nada, que ele acha que é tudo a mesma coisa, e acho que o Lula foi muito bem. O Igor claramente foi envolvido ali pela oratória, pela simpatia, pelo carisma do Lula, que é algo inegável. Contornou muito bem as perguntas sobre corrupção, aquelas coisas de sempre, né, que o Lula já tem repetido. Eu não acho que foi uma entrevista que trouxe nada de novo, mas acho que ele foi muito bem num espaço importante para ele, que é um podcast que fala com a galera jovem, que fala com a galera com essa juventude adolescente, jovens adultos, apolíticos, né, que não gostam de política, ou também de direita, também já de certa forma radicalizados, reacionários. Então, acho que foi uma presença importante e acho que ele se saiu muito bem nessa audiência. Depois o Bolsonaro teve num podcast aí que quebrou o recorde do Lula no Flow, mas aí descobriram que teve manipulação dos views, né, das pessoas visualizando. Mais de 1 milhão de visualizações foi retirada pelo YouTube, que identificou esses bots, esses views falsos. Mas acho que vale um pop-up aí da presença do Lula no Flow, que também foi importante, e acho que ele foi muito bem. E assim, levando em conta que o Lula trocou, né, participação em 2 dos debates por essas entrevistas, né? Ele fez também uma live com o Janones para manter a agenda de viagens, principalmente em Minas Gerais, no Rio de Janeiro também, né? Ele teve em São Paulo, né? O Bolsonaro foi sabatinado, tanto no SBT, né, quanto na Record, ontem, na noite de domingo. Aliás, na Record tentou associar o Roberto Jefferson ao Lula. Agora o Rodrigo Constantino mesmo. Primeiro postou uma foto, um tweet tipo, estamos com você, não sei o quê, maravilhoso. Como é que é pertinente declaração, uma coisa assim que ele postou daquele vídeo, né, inicial do que o Roberto Jefferson, que foi divulgado dele. Aí depois, aqui os 3 do Mensalão, que aí era Lula, Roberto Jefferson e Disseu. Peraí, né? Isso não colou, não. Eles tentaram, mas eu acho que isso não colou, não. E outra coisa, eu não ouvi ninguém falar do Bolsonaro no SBT e na Record. Eu não sei se a minha bolha tá muito bolha, ou se isso realmente não foi um assunto, assim. Não teve repercussão, nem pelo bem nem pelo mal. Eu vi pouquíssimo falarem sobre isso. O que você achou? Teve o Neymar, né? Isso aí. Não, mas isso repercute, né?
no sábado, por isso que eu falei, o episódio do Roberto Jefferson atravessou, né, a estratégia da live, atravessou um bombardeio de ativação do Bolsonaro no YouTube, muito impressionante, sim. 74% da verba de segundo turno gasta ali entre os dias 18, 20, 21 de outubro. Foi um negócio assim muito impressionante, porque o algoritmo alcançando todo mundo, até criança. Uma amiga comentou do filho de 10 anos surreal, recebendo anúncio do Bolsonaro. E assim, um Bolsonaro nada radicalizado, um Bolsonaro falando tranquilamente, com aquele tom esmaecido. A semana foi de uma estratégia longa de contenção de danos, né? Em paralelo a essa de escalada dos ataques ao sistema eleitoral, né? A paranoia, né? da censura. Por conta do Pintou um Clima, né? Da lamentável declaração do presidente que sexualizava meninas venezuelanas de 14 anos. A gente falou disso aqui na semana passada, mas a gente viu um vídeo de campanha com ele, Michele Bolsonaro e a autodenominada, ou a autodeclarada embaixadora da Venezuela no Brasil. Todo mundo é autodeclarado, né, nesse governo. É autodeclarado padre, é autodeclarado embaixador, é autodeclarado preto, vários aí dessa laia nos últimos tempos. É uma coisa inacreditável. Então houve essa tentativa para neutralizar o estrago, né, da questão das meninas venezuelanas, e outra tentativa que era a de conter a repercussão super negativa da divulgação do estudo do Ministério da Economia para desindexar o salário mínimo e desvincular dos benefícios previdenciários. Mas aí é um debate que a gente vai ter no próximo bloco, né? Eu queria chamar a atenção também para a estratégia de assédio eleitoral, né, de empregadores. Isso também explodiu de uma semana para outra. Eram 100, passou para 400, passou para 700. O Ministério Público do Trabalho não para de receber denúncias. E o senador Alexandre Silveira entrou com requerimento de CPI para investigar essa ação coordenada. Tem umas coincidências, né? Vamos lembrar que lá, ainda no primeiro turno, o Supremo Tribunal Federal, o partido do Alexandre de Moraes, chegou a acolher pedido para iniciar a investigação sobre aquele grupo de empresários bolsonaristas que falava em defendendo golpe de Estado se Lula ganhasse a eleição. Esse assédio eleitoral dos patrões, que tem duas vertentes: prometer dinheiro a mais se votarem no Bolsonaro, ou demissão se Lula ganhar, ou controle mesmo do voto, né? Vazou um vídeo na Bahia, né, de um empresário da área agro na Bahia, dizendo que mulheres, então, que levassem o celular no sutiã para fotografar o voto na urna, não teriam emprego antes da eleição, só seriam contratadas depois se conseguissem provar o voto no Bolsonaro. Isso está espalhado pelo Brasil inteiro. Minha colega Eliane Cantanhede levantou uma hipótese que eu não acho improvável, de uma ação coordenada, tamanha a escala, e se sabe mesmo de mensagens que foram viralizando. Então, muito, muito, muito grave, né, o assédio eleitoral por parte de empregadores, e 99,5% das denúncias envolvem voto em Jair Bolsonaro. Então, parece, de fato, uma ação coordenada, alinhada, né, à estratégia de campanha, levando em conta que nas pesquisas as intenções de voto em Bolsonaro dentro do empresariado são marcantes, né, são predominantes, e o aumento de doações, pessoas físicas registradas nesse segundo turno em Bolsonaro, envolve basicamente empresários do setor rural, principalmente. Hoje está proibido doação de empresa, mas os empresários podem doar na pessoa física. E se você vê a lista de quem doou mais de 250 mil, basicamente empresários e algumas lideranças religiosas também. Então, assim, movimentos, né, a serem monitorados. Também do lado do ataque, né, à democracia, ao sistema eleitoral, a tentativa de criminalização das pesquisas eleitorais
inclusive com o requerimento de uma CPI das pesquisas eleitorais. Então, estratégia muito também evidente, né, da base governista de intimidar os institutos de pesquisa. As pesquisas estão convergindo para uma vantagem de Lula entre 4 e 6 pontos percentuais. A gente tem visto indo nessa direção, um percentual muito rígido, né? Ainda aquele capital de voto que a gente tem chamado a atenção aqui no Lula. Alguns movimentos por dentro que não são exatamente, não dá para cravar. Teve uma mudança de tendência dos católicos em direção ao Lula, dos evangélicos em direção ao Bolsonaro, de periferia em direção ao Lula. Ninguém sabe o que está acontecendo em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, porque não tem eleição para governador, né? Não tem segundo turno para governador, então os institutos não estão aumentando a amostra nesses 2 estados. Essa semana deve ter alguma, acho que o Datafolha vai aumentar o tamanho da amostra em Minas para tentar medir esse termômetro. Mas as ações de Lula têm produzido muita gente, né? Imagens, muita aglomeração, muita adesão em Minas, no Rio. Nossa, demais. Tá tendo muita fora, ação espontânea. No Rio também, semana passada, São Gonçalo, Padre Miguel, também lotado. Nordeste não precisa nem falar, né? Mas enfim. Porto Alegre, lotado, sábado de manhã. Muito bom. Enfim, então eu acho que são essas as questões importantes. Também, semana passada, teve um debate intenso sobre a questão do transporte, né? O ministro Barroso, provocado, né, numa arguição, Luiz Roberto Barroso, numa arguição da rede sobre oferta de transporte público gratuito, passe livre, catraca livre, no dia da eleição, respondeu que não é crime eleitoral, porque foi a tentativa que a campanha do Bolsonaro fez já no primeiro turno em relação a isso. O que é crime eleitoral é são candidatos oferecerem transporte e alimentação para o eleitor. Transporte público gratuito é medida impessoal, porque tanto o eleitor do Lula quanto do Bolsonaro vão usufruir desse benefício oferecido pelo poder público. Então, essa impessoalidade não pode caracterizar crime eleitoral. Inúmeras capitais brasileiras, até a semana passada, acho que eram 17 capitais, já tinham decidido pelo passe livre, né, no dia da eleição, o que, em tese, ajudaria, sobretudo, a campanha do Lula, pelo preço da passagem, poder inibir um eleitor mais pobre num momento de crise econômica. Mas também tem uma interrogação sobre a questão do feriadão, né? Porque dia 28, sexta-feira, é dia do funcionário público, então seria feriado para a categoria, e 2 de novembro, finados, também feriado. Isso poderia estimular uma classe média a viajar e a não votar. Aí, nesse caso, o prejudicado seria o Bolsonaro. Estados onde tem segundo turno costumam ter abstenção menor no segundo turno de eleição presidencial. Estados que não têm costuma ter maior abstenção. Mas é difícil analisar do ponto de vista, assim, cravar nacionalmente o que vai acontecer com a abstenção e se ela efetivamente tem poder de afetar o resultado das eleições. De todo modo, a campanha do Lula tem tomado, e o Lula tem feito discursos e tomado algumas medidas, né, de preocupação com essa hipótese, né, de um eleitor não ir votar. Então, saiu até jingle, vou pedir para você votar, fazendo uma adaptação à canção do Tim Maia, para que as pessoas compareçam, retornem, né, às sessões eleitorais no domingo 30 de outubro, e há alguma mobilização também para que quem faltou no primeiro turno compareça no segundo turno, que a abstenção foi alta, principalmente no Sudeste, mais do que no Nordeste. Pois é, acho que esse é o... Acabamos? Acho que sim, né? Eu acho que esse é o principal desafio aí desse segundo turno, essa abstenção. Mas enfim, gente, eu já falei aqui 200 vezes, inclusive naquele episódio seguinte ao primeiro turno, que é matematicamente, não vou dizer matematicamente impossível,
mas assim, não há nenhum indicativo, não há nenhum fato, não há nenhuma estatística, não há nenhuma tendência que diga que a chance do Bolsonaro crescer, empatar e virar. Eu tenho debatido isso incessantemente dentro da minha casa, porque o Rafael está apavorado. Ele já virou um negacionista dos dados, dos fatos, das estatísticas, porque ele pensa as coisas mais loucas, mais impossíveis de acontecer. Pra vocês terem noção, depois do primeiro turno ele chegou a falar assim, mas e se as pessoas morrerem? Tipo assim, se morrerem 6 milhões de eleitores do Lula? Sabe assim, as coisas entram no campo do surreal, do que não tá de acordo com as leis do planeta, da racionalidade desses tempos. Então, eu tenho debatido incessantemente. Se seguir a tendência, né, é de estabilidade. A gente se desesperou naquele ponto ali do Datafolha, mas depois os analistas pegaram lá a íntegra da pesquisa. O Bolsonaro cresceu 0,4, o Datafolha arredonda para cima. Não teve um crescimento de fato. Mudanças menores do que 1% são desprezíveis estatisticamente, mas teve que arredondar para cima porque apareceu. Então, na verdade, segue a mesma coisa. Segue um jogo de estabilidade. Bom, nessa terça-feira, quando vocês ouvirem o Ângulo de Grilo, já terá saído o IPEC. Como sempre, né? A gente tem gravado na segunda, horas antes de sair o IPEC, mas a gente não consegue gravar depois. Comentaremos sobre ele lá na nossa comunidade lá do Twitter, mas eu acho que é apenas uma questão de tempo. É só manter, vamos lá, deu tudo certo, 3 semanas, conseguimos essa estabilidade, e agora é só contagem regressiva. E última coisa que eu quero só falar pra gente fechar esse bloco, acho que essa história do assédio eleitoral é algo importante da gente divulgar melhor. Que não é normal as empresas ameaçarem seus funcionários, que isso não faz parte do jogo de eleição, que isso é passível de denúncia, de que isso não é uma conduta que deve ser normalizada. Então, tá aí um bom conteúdo pra gente jogar lá no status do WhatsApp, porque essa semana vai ser pauleira, tá? Vamos para o nosso próximo e rápido bloco sobre a economia nessa última semana? Vamos. Então, Flaviol, finalmente o povo falando aí, Paulo Guedes se apresentou aí nessa corrida eleitoral, dando essa declaração. Tava sumido, né? Achei que ele tava sumido, como outros sumidos. Como Ciro, por exemplo, ninguém sabe, ninguém viu. Aquelas coisas de sempre. Mas tava sumido Paulo Guedes, apareceu falando de não reajustar a aposentadoria pela inflação e tal, e aí mexeu com o negócio de aposentadoria, mexeu com o aposentado, o negócio já ficou esquisito. Isso foi muito usado, foi o grande trunfo da esquerda nessa última semana. Eu acho que foi essa história. E aí, queria te ouvir, porque você disse que queria falar sobre esse assunto, que finalmente estão se falando de economia, depois da pauta dessas bizarrices que foi essa primeira semana, né? Esse viés muito religioso, depois desse viés moral da campanha, a economia finalmente chegou. Isso muda alguma coisa? Isso comunica com as pessoas? Eu tenho a minha dúvida do quanto a gente consegue penetrar no eleitorado falando de inflação, falando dessas coisas. Nessa campanha, o bolsonarismo tem conseguido pautar, né, essa agenda moral e deixar esse tema no topo do debate, embora esse não seja o topo da preocupação do eleitorado, né? Quando você vê as pesquisas, a própria pesquisa Quali da Quest mostra isso, uma preocupação, sobretudo, com fundamentos da economia, com inflação, com desemprego, com fome e miséria, né? A gente já falou aqui da questão de quantas mulheres são preocupadas com educação, com agenda de saúde. E todo esse debate, ele foi secundarizado pela capacidade que o bolsonarismo teve de impor agendas morais que nem são objetos de proposta, né? Legalização do aborto, das drogas, não tem programa de governo nenhum, né? Nem no primeiro, nem no segundo turno. E, no entanto, houve uma escala tamanha, na semana passada a gente comentou até sobre a perseguição, né, e os ataques à Igreja Católica, né? Mas, além disso, obrigou o Lula a fazer uma carta aos evangélicos para dizer que ele não faria o que jamais fez ou que prometeu ou que não prometeu fazer, né? É muito inacreditável o tamanho que essa agenda
moral, demonizadora, de guerra espiritual, aplicada, né, como estratégia pelo bolsonarismo, apresentada como estratégia pelo bolsonarismo, ela manipulou o debate. Até o tema do salário mínimo, que veio à tona na semana passada. Eu só quero fazer um PS, que eu vi várias pessoas de esquerda, ainda na semana passada, na verdade depois do debate lá na Band, falando, o Lula não vai liberar o aborto, o Lula não vai descriminalizar as drogas, o Lula não vai soltar os presos, mas ainda assim eu vou votar nele. Então as pessoas de esquerda estão tipo assim, é inacreditável que essas pautas estejam coladas no governo PT, que não tem, que nem fala sobre isso, né? E a gente já falou aqui no Angu que deveria, né, falar mais daquela história do aborto e tal. Lá atrás a gente falou isso. A gente precisa discutir isso, porque nunca é a hora mais conveniente para falar sobre esse assunto. Mas enfim, não vamos voltar nisso. Mas apesar de que o Lula não vai fazer nada disso, eu ainda assim vou votar nele, tá, minha gente? Mas assim, isso dá a medida da loucura, né? E eu cheguei a comentar sobre isso na TV, que aquele dia da carta, em que pese tenha sido um gesto importante, né? Diante do tamanho do ataque desse ambiente, era um dia triste para a democracia, porque um candidato foi obrigado a se dirigir a um grupo específico da sociedade, a um grupo religioso, para desmentir, negar, né, se comprometer com coisas que ele jamais tinha prometido. E era a evidência do desgaste, do esgarçamento e do alcance do terrorismo religioso. Eu passei a chamar assim, inclusive contra, né, evangélicos, porque esse assédio também religioso aconteceu e acontece, e com o avanço em outras denominações religiosas. Na quinta-feira, ou na quarta ou na quinta-feira, a Folha de São Paulo publicou a matéria dizendo que havia um estudo no Ministério da Economia para desindexar o salário mínimo e desvinculá-lo dos benefícios, das aposentadorias, das pensões e dos benefícios sociais, e isso caiu como uma bomba, né, na campanha bolsonarista. A questão é que, numa campanha marcada pela mentira, né, essa foi a verdade que se tornou clara. Porque Paulo Guedes, desde sempre, desde o início do governo, ele sempre foi favorável a um plano DDD. São 3 Ds: desindexar, desvincular e desobrigar. Isso para quê? Para justamente tornar o orçamento mais flexível e permitir reformas, ajustes econômicos. A gente sabe que o orçamento é muito engessado por conta das despesas obrigatórias, sobra pouco para o governo gastar livremente, e agora com o orçamento secreto menos ainda, as vinculações e a indexação. O salário mínimo é um valor de referência da maior importância para a economia e para a sociedade brasileira, e por isso houve esse nível de comoção muito bem aproveitado pela campanha de Lula, né? O Bolsonaro veio a público dizer que não vai desindexar, que vai corrigir o salário mínimo acima da inflação. O estudo do Ministério da Economia previa a desindexação, ou seja, em vez do salário mínimo acompanhar a inflação, e no caso a inflação do INPC, que é a inflação dos mais pobres, né, de quem tem renda até 5 salários mínimos, que eles iam substituir pela meta de inflação. Ora, quando a inflação sobe, fica acima da meta, se você corrige pela meta, você obviamente tira valor do salário mínimo, né? A meta do ano passado, por exemplo, era até 5,5 e a inflação deu 10. Então, se você tivesse essa regra em vigor, o Centro de Pesquisas Macroeconômicas e Desigualdade da USP calculou que se desde 2002 a regra de corrigir o salário mínimo pela meta de inflação e não pela inflação tivesse em vigor, o salário mínimo seria de R$ 502 e não de 1.212. Lembrando que esse 1.212 foi um valor estipulado que resultou no 3º ano seguido de salário mínimo sem ganho real, sem ganho acima da inflação, né? Nós vamos para o 4º ano de salário mínimo sem reajuste, sem ganho acima da inflação. Aí depende da inflação desse ano, que caiu, a gente sabe, artificialmente. Se a gente olhar a inflação dos alimentos, a gente vê que o poder de compra
do salário mínimo e da população de mais baixa renda está completamente comprometido, mas o fato é que o governo Bolsonaro-Guedes não aplicou políticas de valorização do salário mínimo como fez Lula, principalmente os 2 primeiros mandatos de Lula, onde havia um modelo de correção do salário mínimo que era a inflação mais a variação do PIB do ano anterior. Isso se perdeu um tanto no governo Dilma, porque houve recessão e queda do PIB, mas a vantagem, né, de Lula, desses governos, né, tirando Bolsonaro, em relação a valorizar o salário mínimo, é evidente. Então, Lula tem, inclusive, o que mostrar, enquanto Bolsonaro não tem, e agora acena com a correção para frente, para 2023. No orçamento, na lei orçamentária enviada, assim como não há a previsão para o Auxílio Brasil de R$600, não há também um ganho de renda do salário mínimo. Então, esse debate é um debate importante. O salário mínimo, ele é referência, obviamente, como piso para o emprego formal com carteira assinada, ninguém pode ganhar menos, né, do que o salário mínimo, mas ele é referência também para o emprego informal, sem carteira assinada no setor privado. Mesmo sem assinar carteira, patrões pagam o salário mínimo. É referência para a aposentadoria, para a pensão, para o benefício de prestação continuada, que é o benefício mínimo para idosos em situação de extrema pobreza e para pessoas com deficiência, também igual situação, é referência no seguro-desemprego, é referência nas réguas de inclusão nas políticas sociais. Então, o salário mínimo tem uma importância enorme. E eu queria lembrar também, no caso do BPC, que quando encaminhou a reforma da Previdência, a equipe econômica do Paulo Guedes propôs que entre 60 e 70 anos o benefício de prestação continuada para idosos fosse de R$400 e não do salário mínimo. Só passaria ao salário mínimo a partir dos 70 anos. Ora, um idoso em situação de extrema pobreza ganhar R$400 sem correção era o ajuste feito, né, à custa dos mais pobres. Isso foi derrubado pelo Congresso e não houve mudança no BPC. Foi tão absurdo que economistas ou lideranças como o Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central do Lula e ministro da Fazenda do Temer, responsável pela PEC do teto de gastos, fez um fio no Twitter dizendo do absurdo que era a proposta do Paulo Guedes de desindexar e desvincular o salário mínimo, porque era um ajuste fiscal por um governo que destruiu os mecanismos de equilíbrio fiscal, de equilíbrio das contas públicas, nas costas dos mais pobres. Foi nesse nível. Então, um debate que desgastou muito Bolsonaro. Muita gente ontem chamou a atenção para o fato de esse episódio do Roberto Jefferson atravessar a campanha no momento em que a economia ganhava protagonismo. Mas, enfim, não tinha como dar as costas para os crimes cometidos ontem pelo Roberto Jefferson, mas me parece que a campanha de Lula e o próprio debate público vai retomar esse tema da questão da economia, da questão do salário mínimo. Inclusive, judicialmente, a campanha de Bolsonaro está tomando medidas para tentar brecar aí postagens, principalmente dos Janones, né, relacionadas a isso. Então, ficar de olho nessa última semana, essa questão da economia, e essa questão das armas. Me parece que, afora, né, essa radicalização e tudo isso que aconteceu de um aliado do presidente atentando contra policiais federais, a própria questão da banalização do acesso às armas, que é uma agenda do Bolsonaro, do bolsonarismo, que não agrada ao eleitorado feminino e que pode produzir tragédias como a de domingo, também pode entrar no radar. E ela não teve muito no radar ao longo aí da campanha. Por último, chamar atenção para o papel de Simone Tebet e de Marina Silva, Sim. que estão viajando, subindo em palanque, gravando vídeo, se mostrando assim muito intensamente na campanha, eclipsando inclusive, né, o vice Geraldo Alckmin, as duas juntas, gravando vídeos juntas. Essa visibilidade e esse protagonismo feminino tardio, mas bem-vindo, né, na campanha de Lula. Do lado de Bolsonaro, Michele Bolsonaro e Damares Alves, Nossa, né, dupla. fazendo aí o mesmo papel. Que dupla maravilhosa. Nossa Senhora, não posso deixar de perder. Bom, acho que é isso, né, Angulers? Queria dizer aqui uma atualização
urgente, como diria Globo News, que o tweet do Casimiro já bateu 1 milhão de curtidas. O primeiro tweet brasileiro a chegar a 1 milhão de curtidas é um tweet falando mal do governo Bolsonaro e declarando voto no Lula. Por essa, eu tenho certeza que eles não esperavam. Enfim, que coisa bizarra. Gente, é uma gente que realmente não vou dizer que é uma gente que não pensa, porque é tudo projeto, né? O que eles falam, eles pensam muito bem, mas tem vezes que eles fazem coisas no impulso que realmente dá para perceber que não foi algo pensado. Então a repercussão saiu muito, muito maior do que o esperado, do que a encomenda. E eu acho que nesse caso a resposta está sendo muito maior do que o alcance original. Um dos poucos momentos que a gente pode dizer isso, mas de fato 1 milhão de curtidas e não era o esperado por ninguém. É isso. Faltam, nesse momento que você estiver ouvindo, terça-feira, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, 5 dias. Faltam 5 dias. No Angu da semana que vem, meu Deus, eu nem acredito que eu vou falar isso. 3 anos de Angu de Grilo. No Angu da semana que vem, já teremos um novo presidente decidido para os próximos 4 anos do Brasil. Eu não preciso nem dizer mais nada aqui. Vocês já estão no Angu de Grilo há 3 anos. Vocês estão ouvindo a gente falar aqui há 3 anos. Vocês estão me ouvindo falar aqui nessa corrida eleitoral. O que eu espero desse país. Vocês já ouviram o Martinico cantando. Vocês já sabem de tudo que eu desejo para o Brasil, do que é o meu voto. Ansiosa, tensa, angustiada. Acho que vai ser uma apuração tensa, apesar de eu já ter dito aqui que eu tenho muita certeza e muita convicção de que o Bolsonaro não vai ganhar essa eleição. Vai ser uma apuração muito mais tensa do que a gente gostaria. Mas é isso. Sobreviveremos, firmes e fortes. Somos sobreviventes desse governo, dessa pandemia, dessa má gestão, desse genocídio que segue em curso nesse país. E na terça que vem, gravaremos na segunda, né, no dia seguinte, na rebordosa da decisão, da apuração, do resultado. E na terça que vem estaremos aqui no Angu de Grilo 159 com o novo presidente do Brasil. É isso. Prontas para ir para a oposição, pelo menos no meu caso. Ah, tá. Porque há muito que se pensar na reconstrução desse país, né? Em termos de alianças, em termos de reconstrução de política pública, em termos de propostas. Falando em oposição, a gente até falou aqui do negócio do ministério da Simone Tebet, né? Você falou assim, ela vai pedir um dos ministérios principais, e os boatos de que ela tinha oferecido a agricultura, ela pediu educação, e você mesma falou, não sei se o PT vai estar disposto a entregar um desses ministérios como da educação para Simone Tebet. Vamos ver, porque, né? É entregar o pote de ouro. Ai, gente, meu Deus do pois céu. Porque eu acho importante, assim, não tem cheque em branco, não. Tá? Pelo menos não de minha parte. Quero só deixar claro. Eu não sei se eu posso porque dizer mesmo. Eu não livro ninguém. Eu quero composição de ministério diversa. Isso aí. Essa falta de visibilidade feminina, negra, na campanha, na composição da chapa, ela vai precisar ser compensada numa composição de governo. Não, gente, a gente tá passando tem muita coisa para reconstruir. Os conselhos. Durante o debate, sabe, da Band, eu nem sei se a gente chegou a tratar disso aqui, que o Lula falou, eu fui o que mais construiu prisão. Puta que pariu. Os antipunitivistas no Twitter falando, olha, apesar disso, Lula, você está tentando, mas eu ainda vou votar em você. Mas assim, muita cagada foi feita. Porque assim, eu acho que é muito importante mas, assim, demarcar isso, né? O Brasil de 2022 ou 2023 não é o Brasil de 2002, 2003. Entende? E tem todo um campo com muitas expectativas. A agenda da representatividade, do protagonismo feminino, negro, indígena, tudo isso avançou muito. Então, assim, não é lugar que ficam nas redes sociais agora. Não, vou nadar de braçada, quem tá comigo, e eu vou fazer o que eu quiser e vou fazer os acordos. Não, né? Eu acho que isso é importante. Então, acho que semana que vem vai ser muito um programa de demarcar ali as estratégias, cobrar os compromissos ou mais contenção de danos, né? Eu não acho provável, mas não é impossível uma reeleição do Bolsonaro. A gente só vai saber quando as urnas se fecharem e a apuração terminar. O provável, continuo achando como achava desde
desde o 3 de outubro, vocês aqui do Angu são testemunhas, né, da direção das minhas análises ao longo desse período. Então, acho altamente provável que Lula seja eleito presidente, com uma diferença pois talvez eu ia falar isso. Palpite para os votos válidos? Quanto? Tem gente falando disso, dessa diferença aí de 5 pontos. Não, 5 pontos nos totais ou nos válidos? Nos válidos, de 4 a 5 pontos, 52, ou de 3 a 5 48. pontos. Enfim, 53, 47. Eu tô em 53, 52, 48. É mais ou menos para isso que as pesquisas estão convergindo. Claro que você tem abstenção, que pode afetar, mas uma eleição disputada, de um país rachado, que já saiu rachado do primeiro turno, sim, entendeu? Então, assim, para pensar eu acho difícil pensar em 60, 40, não, sabe? Imagina. Como o Lula ganhou de Alckmin, de Serra. Não vai ser. Parece uma eleição mais próxima de Dilma e Aécio, 2014, do que das eleições que Lula ganhou. Agora, aí a gente tem que ver como é que as forças políticas vão se mover. Isso aí é papo o para Bolsonaro tem chamado a atenção. Bolsonaro tem chamado a atenção para um Congresso mais conservador. Mas o Congresso conservador também é muito fisiológico. A gente já falou Daqui a 2 disso anos aqui, tem eleição gente. Para prefeito. Não, a gente já falou disso aqui também no saldo daquele primeiro turno, que o povo não muda de partido, muda de ideologia, muda de opinião, muda de tudo. Né? A gente já falou disso. O Centrão vai com a maré. Mas, enfim, semana que vem estamos de volta com o resultado e aí o que nós teremos que enfrentar pela frente. Vamos ver como é que a gente chega nesse ângulo de grilo de terça-feira e quais são as perspectivas do Brasil de 2023. Estamos preparando coisas especiais para esse novembro no Ângulo de Grilo. Se você quiser fazer pedidos mirabolantes, sugestões, quem você gostaria de ver aqui, uma entrevista que você esteja querendo, um tópico para a gente trazer nesse novembro no Ângulo de Grilo, para a gente desopilar talvez um pouco depois desse mês tenso que foi outubro, manda lá na nossa comunidade, no Twitter, fala com a gente, quem sabe o seu desejo não é atendido, né? Aqui nesse novembro no Ângulo de Grilo. Olha aí. É isso, gente. Então, pra gente não perder o hábito, eu queria indicar, né, para o coração se acalmar. Não, só rapidinho, 2 coisas. Para o coração se acalmar e tal, tem funcionado comigo. Os sambas todos estão escolhidos do grupo especial. A gente ainda vai ter Angu especial sobre isso, mas eu vou indicar, e a Isabela vai botar lá na sinopse, uma playlist que um menino, Felipe, postou para mim, me marcou. Na verdade, eu fiz uma postagem perguntando cadê as playlists dos sambas escolhidos no Spotify. Ainda não tem, mas ele fez uma playlist com os sambas escolhidos no YouTube. Boa. Então, vou botar, porque quem quiser, né, já conhecer, tem as letras, tem os vídeos com samba e as letras, e dá uma desestressada legal. E a outra é a série Tim Maia, no Globoplay. Série documental. Gente, matar a saudade do Tim Maia. Muito bacana. E, na verdade, assim, são imagens, né, do Tim. É um acervo do Tim. Tem música que toca inteira, sabe? Muito da história dele. Eu já vi, acho que os 2 primeiros episódios. E tô adorando matar a saudade do Tim Lopes. Então, do Tim Lopes, querido Tim Lopes. Beijo, onde você estiver, meu querido. Matar a saudade do Tim Maia, que também beijo onde ele estiver. Mas é um escape aí para atravessar essa semana, que eu sei que é de muita tensão para muita gente. Para quase todo mundo, né? Gente, de todos os lados. Para todo mundo, pelo amor de Deus. Quem não tá tenso, me fala. É ilícito, pelo amor de Deus. O que é que tá te deixando tranquilo neste cenário de Brasil? Gente, eu não tô assistindo... Mentira, eu não ia falar que eu não tô assistindo nada, mas eu tô sim. Eu tô assistindo a nova temporada de The Handmaid's Tale, que é uma série que já tinha que ter acabado, mas não acabou. Então eu tô assistindo simplesmente para dar continuidade. Não tá grandes coisas essa temporada não, mas eu tô lá vendo. E tô assistindo uma série que eu gostaria de indicar na Apple TV. Eu já falei aqui, 5 Dias no Hospital Memorial. Já falei dessa série aqui? Acho que não. É uma série que trata do momento do furacão Katrina, lá
Nova Orleans, lá em 2005, se eu não me engano. Esse hospital ficou isolado durante 5 dias. E aí fala de como foram esses 5 dias em que esse hospital ficou completamente isolado durante, na verdade, logo depois da passagem do furacão. É muito interessante porque é um documentário que mistura cenas reais da época do furacão, dos resgates, que passavam no noticiário, cenas reais do furacão, das inundações, com a ficção. É uma história real que aconteceu nesse hospital que realmente existe, enfim. Não é um documentário, né? Uma ficção a partir dessa história real, mas que também mescla com cenas daquela época mesmo que as emissoras, que os canais de televisão registraram. Muito boa, na Apple TV Plus. E é isso, não tô vendo nada muito pra desopilar, só essas barbaridades mesmo, mas eu gosto. Até semana que vem, Angulers. Se hidratem, tentem dormir, vai dar tudo certo. Um beijo. Bom voto, queridos.